Às vezes, para ser um bom ganhador no longo prazo, você precisa ser um bom perdedor para o CDI no curto prazo. É um erro, na minha visão, as pessoas colocarem como benchmark sempre o CDI. Fazendo isso, você se ancora no índice que não sei se tem muito a ver com seus objetivos para o médio e longo prazo. Hoje, com a Selic e o CDI por volta dos 15% ao ano, muita gente me pergunta: pô, FK, a melhor opção de investir em renda fixa seriam os ativos atrelados ao CDI? E a minha resposta é: depende, eu vou explicar o motivo nesse vídeo. Isso aqui que você está vendo é o quanto que rendeu o CDI nos últimos anos, essa linha azul. Agora olha os ativos atrelados ao IPCA. Peguei dois aqui índices atrelados ao IPCA, que inclusive você consegue investir através de um único ativo. O IMAB5, que é essa linha vermelha, é um índice atrelado aos títulos públicos de inflação de até 5 anos, possui uma oscilação um pouco maior que o CDI, mas bem menor que o índice IMAB5+, que é essa linha verde aqui, que pega os títulos públicos também atrelados à inflação, só que com prazos maiores de 5 anos. Veja que esse retorno maior não vem à toa, vem com uma certa oscilação e é por isso que eu falo. No curto prazo, o CDI é a melhor opção e não importa se o CDI está em 15% ou 2% ao ano. O foco não é rentabilidade, mas sim baixa oscilação e muita previsibilidade. Afinal de contas, você não quer correr o risco de perder um dinheiro que você aplicou no curto prazo. No entanto, se você pode segurar por mais tempo, esses títulos atrelados ao IPCA e inflação podem valer muito a pena. E aqui vou entrar no conceito de média móvel, que é uma forma de tirar a média de um intervalo de tempo de cada vez e ir andando com essa média no tempo. Calma que vocês vão entender aqui com um exemplo prático. Pegando aqui uma janela móvel de 12 meses, o que significa esse gráfico aqui? Se eu pegar esse ponto específico, 21/1/2013, quer dizer o seguinte: se eu apliquei 12 meses antes dessa data, lá em 21/1/2012, passou um ano, esses 12 meses, eu teria uma rentabilidade no IMAB5+ de 36,6%, no IMAB5 de 16,64% e no CDI de 8,21%. Vamos pegar aqui um outro ponto para ilustrar aqui embaixo. 20/1/2014. Então, se eu tivesse aplicado 12 meses antes dessa data, em 20/1/2013, eu teria uma rentabilidade depois de 12 meses de 8,2% no CDI, 2,29% no IMAB5 e menos 20,79% no IMAB5+. Bom, e por que isso é interessante? Porque a gente pegar e analisar no curto prazo é que nem jogar uma moeda para cima para os títulos atrelados à inflação, ao IPCA, baterem no CDI. Veja que tem períodos que a linha vermelha e a linha verde estão acima do CDI, mas tem vários períodos aqui também que ficam abaixo. E se a gente diminuir para uma janela móvel de 3 meses, pior ainda, fica mais loteria, conforme o gráfico mostra aqui. No entanto, se a gente aumenta o prazo para 3 anos, que é o que eu indico de horizonte mínimo para o IMAB5, olha a diferença. Vou tirar aqui o IMAB5+, que esse é um índice que eu acredito que seja mais para o longo prazo, mais de 10 anos, só para facilitar a análise aqui. Vamos pegar aqui um ponto aleatório. 23/1/2017. Se eu tivesse aplicado em 23/1/2014, em 2017, nessa data, eu teria uma rentabilidade de 50,94% no IMAB5 e 43,44% no CDI. Veja que ao longo de uma boa parte do tempo, esse índice IMAB5 acabou rendendo mais que o CDI. Claro que tem momentos que não renderam tanto, como aqui, né, que foi quase um empate, e nos últimos anos a gente teve um período em que o CDI rendeu mais que o IMAB5 nessa janela móvel de 3 anos. Se a gente aumenta para 5 anos essa janela móvel, a gente melhora ainda mais isso. Olhando o passado histórico, os ativos atrelados ao IPCA rendem mais que os ativos atrelados ao CDI quando a gente pega o médio e longo prazo. Pontos importantes que você precisa tirar desse vídeo aqui. Muita gente fala: agora o CDI está em 15%, vou deixar no CDI. Quando o CDI cair para 10, 8, 7, 6 ou menos, eu vou lá e aloco no IPCA. Até entendo sua lógica, mas você acredita que quando o CDI estiver em 8, 6%, você vai encontrar os mesmos ativos atrelados ao IPCA com as mesmas taxas que a gente encontra hoje? A gente só consegue esses altos retornos na linha vermelha se a gente conseguiu investir nos títulos públicos atrelados à inflação com as taxas lá em cima. Provavelmente, quando a Selic cair e o CDI junto, não teremos mais as taxas atrativas atreladas ao IPCA que nós encontramos hoje. Não estou falando que agora é o momento de comprar ativos atrelados ao IPCA e esquecer do CDI. Isso seria market time e quem me acompanha, me segue, sabe que eu não sou a favor de tomar essas decisões, essa gestão mais ativa. A alocação, na minha visão, não deve ser feita baseada no mercado, mas sim nos seus objetivos e necessidades. Então, quando alguém me pergunta: FK, hoje a melhor opção de renda fixa são os ativos atrelados ao CDI?
A minha resposta é, depende do seu prazo e dos seus objetivos. Para o curto prazo, até uns 3 anos, eu acho que o CDI é a melhor opção. Você tem previsibilidade e liquidez, como por exemplo um Tesouro Selic da vida. Mas no médio e no longo prazo, se você aguenta essas oscilações aqui que eu mostrei no gráfico, os títulos atrelados à inflação tendem a entregar retornos superiores. Às vezes, para ser um bom ganhador no longo prazo, você precisa ser um bom perdedor para o CDI no curto prazo. É um erro, na minha visão, as pessoas colocarem como benchmark sempre o CDI. Fazendo isso, você se ancora no índice que não sei se tem muito a ver com seus objetivos para o médio e longo prazo. A lição desse vídeo que eu quero deixar para vocês que o mais importante não é tentar adivinhar para onde vai o mercado, mas sim ter uma estratégia de alocação alinhada ao seu plano de vida. A escolha certa é ter clareza de prazo, objetivos e disciplina para seguir o plano. Beleza? Qualquer coisa coloca nos comentários. Valeu, até mais.